Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, se você tem sentido que as pessoas ao seu redor começaram a tratá-lo de maneira diferente, se elas olham para você com desconfiança, se falam baixinho nas suas costas, ou se afastam sem explicação, eu quero que você saiba uma coisa muito importante: não se assuste. Isso não significa que há algo errado com você. Na verdade, pode ser o dúbito sinal de que você está carregando algo raro, algo que não é deste mundo, algo que foi colocado em você pela mão de Deus. Quando Deus marca a sua vida, você começa a carregar um peso diferente, um chamado que muitos ao seu redor não conseguem compreender. Eles são mesmo sem saber explicar, que você traz algo além do comum, algo divino. Padre Mário Sartori sempre nos lembra que a presença de Deus na nossa vida nos dá uma força que não pode ser ignorada, nem mesmo pelas pessoas mais próximas. Osh Vezesh. Essa presença é tão forte que ela incomoda os outros. Eles não conseguem entender e, por isso, começam a reagir de maneira estranha. Você, como filho e filha de Deus, carrega o favor divino, a fragrância de sua graça repousa sobre você, e nem todos vão gostar do que essa fragrância transmite. Isso não significa que você está errado, mas que está no caminho certo. Padre Mário Sartori fala frequentemente sobre como, quando Deus marca uma pessoa, essa pessoa se torna um reflexo de algo maior. Não importa o quanto a sociedade busque valor no superficial, Deus te chamou para algo além disso. A presença de Deus na nossa vida provoca algo profundo nas pessoas ao nosso redor. Isso expõe o que é falso, incomoda o que é maligno e perturba o que está confortável na mediocridade. Você não precisa falar uma palavra, mas o seu silêncio será ouvido. A sua paz será um grito para aqueles que estão buscando algo verdadeiro. O seu caminhar na vida, Cristo, ressoará como um trovão que ninguém pode ignorar. E por que isso acontece? Porque quando você é marcado por Deus, você não é mais uma pessoa qualquer. O mundo ao seu redor vai reagir de duas maneiras: ou vai se aproximar da luz que você carrega, ou vai correr dela. E não se engane se as pessoas reagirem com inveja, ressentimento, afastamento ou até hostilidade silenciosa. Talvez seja porque você carrega algo que elas não conseguem entender ou duplicar. Não é sobre você, é sobre o que Deus está fazendo em você. Quando Deus te marca, você se torna diferente. E essa diferença nem sempre será bem-vinda. Não se abale com isso. Como o Padre Mário Sartori ensina, você foi feito para ser luz e não para se esconder, mesmo quando o mundo te rejeitar. Deus te acolhe, Ele te sustenta. E o que Deus colocou em você, nada pode destruir. Dê graças por ser rejeitado. Muitas vezes, a rejeição é a maneira de Deus te proteger do que não serve ao seu plano. Ao invés de tentar se justificar ou se explicar para aqueles que não podem compreender o que Deus está fazendo, continue sua jornada com fé e confiança, sabendo que, no tempo de Deus, todos reconhecerão o que Ele fez em você. Dúvida não é o que Deus tem para você, mas a confiança em sua sabedoria e no propósito que Ele tem para a sua vida. Em meio à rejeição, você será exaltado. E tudo o que você tem vivido, todo o sofrimento e a luta, te prepara para o que Deus preparou para você. Acredite nisso, pois Deus nunca falha. Queridos irmãos e irmãs, a vida cristã não é sobre ser aceito por todos. Na verdade,
O caminho de seguir a Deus muitas vezes nos coloca em confronto com o que é comum, com o que é superficial. Padre Mário Sartori nos ensina que Deus nos chama a viver de maneira contrária ao que o mundo espera de nós, a não nos conformarmos com as normas estabelecidas pela sociedade. O Evangelho nos desafia a sermos diferentes, a não seguir a correnteza, mas a nadar contra ela. A palavra de Deus em Romanos 1:22 nos lembra: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que, ao decidirmos seguir a Cristo, decidimos viver de maneira que pode não agradar aos outros, nossa vida de fé, nossa postura em relação ao pecado, à justiça, ao perdão, muitas vezes será mal vista e incompreendida. E isso não é algo que devemos temer. Quando você decide viver para Deus, você passa a viver de maneira diferente e não há como esconder isso. Pode ser que aqueles ao seu redor, especialmente aqueles que ainda estão focados no mundo, não compreendam. Eles podem até tentar te criticar, te afastar ou te menosprezar. Padre Mário Sartori fala sobre a dificuldade de muitos compreenderem aqueles que têm uma caminhada mais profunda com Deus. Isso porque a espiritualidade verdadeira não busca a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus. Quando você começa a agir e falar com a autoridade que vem de Deus, quando você se recusa a se curvar diante do medo ou da dúvida, isso vai contra a mentalidade do mundo. Você não precisa fazer nada para ser notado, porque a sua luz vai brilhar naturalmente. Como Jesus nos ensina em Mateus 5:4, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Sua vida começa a refletir a verdade de Deus de maneira tão clara que, mesmo sem palavras, você já está pregando o Evangelho. E o que acontece então, muitas vezes, os outros se incomodam com a verdade que você carrega. Eles podem sentir-se expostos, porque ao ver sua vida transformada, eles começam a perceber o que falta em suas próprias vidas. Quando alguém vive pela verdade de Deus, isso pode provocar uma sensação de desconforto nos outros. Não é que você os esteja acusando, mas a luz de Deus em sua vida os confronta. Padre Mário Sartori também nos lembra que essa luz que brilha em você pode não ser bem recebida. As pessoas ao seu redor podem reagir com críticas, rejeição ou até com raiva, mas isso não significa que você está errado. Significa que você está vivendo de maneira certa. Sua vida em Cristo expõe o que é falso, traz à tona o que está escondido nas trevas. E é isso que causa desconforto. É muito fácil querer se conformar com o mundo. Querer ser tu, querer agradar aos outros, mas Deus nos chama para algo mais. Ele nos chama para sermos modelos de transformação, para mostrar ao mundo que há uma maneira diferente de viver, baseada no amor, na verdade, e na obediência a Ele. Agora, me pergunto, o que é que você está buscando em sua vida? A aceitação do mundo ou a aprovação de Deus? Padre Mário Sartori nos incentiva a não temer a rejeição do mundo, mas a abraçar o que Deus tem para nós. Quando você se alinha com Deus, mesmo que o mundo te afaste, Ele estará sempre ao seu lado, e é isso que realmente importa. Romanos 8:3, nos lembra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não busque a conformidade, não busque a aprovação humana, busque viver a vontade de Deus para a sua vida. Quando você fizer isso, pode ter certeza de uma coisa: você será incompreendido, mas será profundamente amado por Deus.
E, no final, isso é o que realmente importa, queridos irmãos e irmãs. Quando você começa a caminhar com Deus, muitas vezes o caminho não será fácil. O processo de transformação que Deus realiza em nossas vidas, muitas vezes, envolve momentos de dor, desconforto e até solidão. Mas não se engane, cada dificuldade que você enfrenta tem um propósito divino. Deus nunca deixa seus filhos sozinhos. E Ele está constantemente moldando você para o seu propósito. Mesmo quando a jornada parece difícil, Padre Mário Sartori nos ensina que o sofrimento, embora não seja algo que procuramos, é uma das ferramentas que Deus usa para nos purificar. Quando passamos por dificuldades, quando enfrentamos desafios que parecem insuperáveis, Deus está nos ensinando a confiar mais nele, a depender dele e a crescer em fé. Lembre-se do que São Tiago nos ensina em Tiago 1, 2 até 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, mas tenha paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A dor e o sofrimento não são em vão. Eles têm a capacidade de nos moldar, de nos transformar, de nos aproximar mais de Deus. Quando olhamos para a história dos santos, vemos que muitos deles experimentaram grandes provações, mas também grandes vitórias espirituais. Padre Mário Sartori frequentemente lembra que a vitória espiritual não vem da ausência de problemas, mas da nossa capacidade de confiar em Deus mesmo no meio da tempestade. Agora, você pode se perguntar, por que Deus permite que eu passe por isso? Por que Ele me deixa sofrer? A resposta está na profundidade espiritual que Deus deseja alcançar em sua vida. Quando você é purificado pelo sofrimento, seu espírito se torna mais forte, mais resiliente, mais capaz de suportar as adversidades e, principalmente, mais capacitado para cumprir o propósito que Ele tem para você. São Paulo nos ensina, em 2 Coríntios 4, 1 ao 7, que porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Isso significa que, embora as dificuldades que enfrentamos sejam reais e muitas vezes pesadas, elas são temporárias. O sofrimento que experimentamos neste mundo não é comparável à glória eterna que Deus tem reservado para nós. O que estamos vivendo agora é uma preparação para o que está por vir. Padre Mário Sartori sempre fala sobre o fato de que Deus usa o sofrimento para refinar nosso caráter, para nos preparar para algo maior. Quando você passa por um período difícil, lembre-se de que você está sendo refinado. Deus não está te punindo, mas te purificando. Assim como o ouro é refinado no fogo, nosso espírito é moldado e fortalecido através das dificuldades. Não tenha medo da dor, abra-se para ela. Foi através de lá que você vai encontrar uma fé mais profunda, uma confiança mais sólida em Deus e um entendimento mais claro do seu propósito para a sua vida. Este é o momento de você se fortalecer, de aprofundar a sua fé e de buscar mais intimidade com Deus. Padre Mário Sartori enfatiza a importância de nos entregarmos a Deus em cada momento da nossa vida, especialmente nos momentos de dificuldade. Não permita que a dor te afaste de Deus. Pelo contrário, use-a para te aproximar ainda mais do seu coração. Filipenses 4, 1, 3. Somos lembrados que tudo posso naquele que me fortalece. Cristo. Você é mais do que capaz de enfrentar qualquer desafio. Neste momento de provação, Deus está te moldando. Ele está te preparando para algo maior, algo eterno. Dê graças pelas dificuldades,
porque elas são uma oportunidade para experimentar a poderosa mão de Deus agindo em sua vida, não importa o quão difícil seja o caminho, ela está contigo e no final você verá que todo esse processo de refinamento foi necessário para que você se tornasse a pessoa que Ele te chamou para ser. Meus queridos irmãos e irmãs, é importante entender que a caminhada com Deus nem sempre será compreendida pelos outros. Muitas vezes, quando você começa a viver de maneira que honra a Deus, outras pessoas ao seu redor podem reagir de maneira estranha, até mesmo com rejeição ou incompreensão. Padre Mário Sartori nos ensina que, quando seguimos fielmente a Deus, inevitavelmente nos tornamos diferentes, e essa diferença pode provocar reações inesperadas nas pessoas. O sofrimento e a incompreensão que podemos enfrentar não são apenas sinais de que estamos fazendo algo errado, mas muitas vezes são sinais de que estamos no caminho certo. É Mateus 5:12. Jesus nos alerta: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Quando as pessoas não compreendem nossas escolhas, quando nos criticam ou nos evitam, isso é, na verdade, uma confirmação de que estamos sendo fiéis à nossa missão em Cristo. Padre Mário Sartori frequentemente fala sobre como a reação das pessoas ao nosso redor pode ser um reflexo de algo mais profundo. Aqueles que se afastam de nós, que nos rejeitam ou até nos criticam, muitas vezes não estão reagindo diretamente a nós, mas à presença de Deus em nossas vidas. O que elas não podem entender é a mudança radical que Deus fez em nós. É isso incômoda. Como a luz ofusca a escuridão, a nossa fidelidade a Deus pode fazer com que outros se sintam expostos ou até mesmo desafiados a rever suas próprias escolhas. Deus nunca nos prometeu uma vida fácil ou sem adversidades. Ao contrário, Ele nos chama a suportar as dificuldades com fé e perseverança. Padre Mário Sartori nos lembra que essas dificuldades são, na verdade, oportunidades para nos aproximarmos mais de Deus e para crescermos em nossa caminhada espiritual. É fácil ser cristão quando as coisas estão bem, quando somos aceitos pela sociedade, mas a verdadeira fé se manifesta nos momentos de rejeição e incompreensão. Jesus, em João 5:8, disse: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós me odiou a mim. Ele nos adverte que o mundo não sempre aceitará o que é verdadeiro e justo. Quando passamos por momentos de rejeição, por vezes pensamos que algo está errado conosco, mas, na verdade, é exatamente o oposto. Deus está nos moldando, está purificando o nosso caráter e nos ajudando a ficar firmes na nossa fé. A rejeição dos outros não é um reflexo de quem somos, mas uma prova de que estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Padre Mário Sartori ensina que a rejeição pode ser uma bênção disfarçada. Quando outros se afastam, muitas vezes é Deus nos separando para algo maior, algo que Ele tem preparado para nós, algo que não pode ser compartilhado com qualquer um. A Bíblia nos mostra que, ao longo da história, os grandes homens e mulheres de fé enfrentaram rejeição e incompreensão. São Paulo, por exemplo, foi constantemente perseguido e mal compreendido. No entanto, ele nunca se deixou abalar. Ele sabia que sua fé em Cristo era mais importante do que a aprovação dos homens. Em 2 Coríntios 4:8 hasta 9, ele escreve: em tudo somos atribulados,
mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isso nos ensina que, mesmo em meio à rejeição e aos momentos difíceis, Deus está conosco, sustentando-nos. Padre Mário Sartori também nos lembra que a verdadeira recompensa não vem da aceitação dos outros, mas da nossa fidelidade a Deus. Quando permanecemos firmes em nossa fé, mesmo quando o mundo ao nosso redor não nos entende, estamos honrando a Deus e seguindo o caminho que Ele preparou para nós. A aceitação de Deus é a única que realmente importa. Então, irmãos e irmãs, se você está enfrentando rejeição, incompreensão ou críticas, lembre-se, não é sobre você, mas sobre a presença de Deus em sua vida. Ele está com você e Ele nunca te deixará. Mantenha-se firme em sua verdade, porque a recompensa que Ele tem para você é eterna. Padre Mário Sartori nos incentiva a não temer os olhares dos outros, mas a buscar a aprovação de Deus, sabendo que Ele é o único que realmente pode nos dar a paz e a satisfação verdadeira. Meus queridos irmãos e irmãs, muitas vezes, quando estamos na caminhada de fé, podemos sentir que estamos sozinhos, que ninguém nos entende, que somos deixados para trás. A solidão é uma realidade que pode nos assolar, especialmente quando estamos tentando viver de acordo com a vontade de Deus em um mundo que muitas vezes não compartilha da mesma fé e valores. Mas quero que você saiba, neste momento, que mesmo quando você se sente sozinho, Deus nunca te abandona. Em Salmos 3:4, 1:8, a palavra de Deus nos garante: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Não importa o quanto você se sinta distante ou rejeitado, Deus está mais perto de você do que nunca. Quando as pessoas se afastam, quando o apoio que você esperava se desfaz, é nesse momento que você mais sente a presença consoladora do Senhor. Padre Mário Sartori fala frequentemente sobre como Deus usa esses momentos de solidão para refinar nosso caráter e nos preparar para o chamado maior que Ele tem para cada um de nós. A solidão não é um castigo, mas uma oportunidade de crescer mais profundamente na intimidade com Deus. Quando estamos sozinhos, é quando mais precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Ele nos fala nas quietudes do nosso coração, nos momentos de silêncio. E por que Deus permite que passemos por esses períodos de solidão? A resposta está na profundidade espiritual que Ele deseja alcançar em nossas vidas. Deus não quer que vivamos uma vida superficial, mas uma vida profunda e cheia de propósito. E isso só pode ser alcançado quando aprendemos a confiar completamente em Sua presença, mesmo quando não há ninguém ao nosso redor para nos apoiar. Padre Mário Sartori ensina que a solidão é, na verdade, uma oportunidade de nos conectarmos mais profundamente com o Senhor, de ouvirmos seu chamado de maneira mais clara e de nos prepararmos para o que Ele tem para nós. Em Isaías 4:1, 1:0, Deus nos assegura: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esses versículos nos lembram que, mesmo quando nos sentimos sozinhos, Deus está ao nosso lado. Ele é o nosso sustento, a nossa força quando as dificuldades surgem, quando as portas se fecham, quando os amigos se afastam. Ele está lá, pronto para nos apoiar e nos guiar através de cada desafio. Deus usa esses momentos de solidão para fortalecer nossa dependência dEle
Quando todos ao nosso redor se afastam, é quando nos damos conta de que somente Ele é suficiente, e isso não é algo negativo. Na verdade, é uma das maiores bênçãos que podemos receber, porque aprendemos a viver de maneira que não depende da aprovação dos outros, mas da aceitação e do amor de Deus. Padre Mário Sartori nos lembra que a solidão nos ajuda a nos despojar das influências externas e a focar totalmente em Deus. Agora, me pergunto, você está permitindo que a solidão o aproxime de Deus? Ou está usando esse tempo para se lamentar e se afastar dele? Quando você estiver se sentindo abandonado ou rejeitado, lembre-se de que Deus está usando esses momentos para moldar você e prepará-lo para algo maior. Ele está criando algo novo em você. Algo que só pode ser feito quando você estiver sozinho com Ele. O que você faz no silêncio, no deserto da sua vida, determina a força com que você vai avançar na sua jornada espiritual. Padre Mário Sartori enfatiza que não devemos temer os momentos de solidão, eles são cruciais para nosso crescimento espiritual. Cada noite solitária é uma preparação para o que Deus tem reservado para nós. Deus não abandona seus filhos, Ele os prepara. Não tema, não desanime. Quando você se sentir sozinho, olhe para Deus, Ele está com você e nunca te deixará. Queridos irmãos e irmãs, um dos maiores desafios que enfrentamos em nossa jornada de fé é a tentação de buscar reconhecimento e aceitação do mundo. Vivemos em uma sociedade que valoriza o superficial, que celebra o materialismo e que muitas vezes coloca em primeiro lugar a aparência em detrimento da substância. Mas, como seguidores de Cristo, somos chamados a viver de maneira diferente, a não buscar o reconhecimento dos homens, mas a aprovação de Deus. Padre Mário Sartori frequentemente nos lembra que a verdadeira grandeza não está em ser visto, mas em ser fiel a Deus, especialmente quando ninguém está olhando. É Mateus 6:4. Jesus nos ensina: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Este versículo nos ensina que não devemos viver para ser admirados pelos outros, mas para agradar a Deus, en secreto, com um coração puro. A tentação de querer ser reconhecido, de querer que os outros vejam o que fazemos de bom, é uma armadilha sutil. Quando começamos a buscar o reconhecimento dos outros, colocamos a nossa identidade nas mãos das pessoas. Padre Mário Sartori nos adverte sobre o perigo de colocar nossa confiança na aprovação humana. Quando buscamos a aceitação do mundo, corremos o risco de nos desviar do caminho que Deus preparou para nós. Nossa verdadeira identidade não vem do que os outros pensam de nós, mas do que Deus pensa de nós. M1, Samuel 1, 6, 7. Deus diz a Samuel: o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha o coração. Deus não se importa com a nossa aparência externa ou com o que os outros pensam de nós. Ele se importa com o nosso coração, com nossa sinceridade, com nossa fidelidade a Ele. Quando colocamos nossa identidade em Deus, quando buscamos agradá-lo acima de tudo, encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. E, ao contrário do que o mundo nos ensina, Padre Mário Sartori nos lembra que a verdadeira grandeza vem de uma vida de humildade e serviço, e não de ser exaltado pelos outros. Quando você começa a viver de maneira fiel, sem se preocupar em ser notado, você começa a viver de acordo com a vontade de Deus, sem se preocupar com a opinião dos outros. Jesus, em Lucas
9:23, nos diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O chamado de Jesus é claro: negar a si mesmo e buscar viver para Ele, não para os outros. Eu sei que não é fácil. Às vezes sentimos a pressão de querer ser aceitos, de querer ser reconhecidos pelo trabalho que fazemos, pelo que alcançamos, até mesmo pelo esforço que colocamos em nossa fé. Mas lembra-se, irmãos e irmãs, que o que Deus vê em você é muito mais importante do que qualquer elogio que você possa receber dos homens. E quando você busca agradar a Deus, você estará construindo um legado eterno. Padre Mário Sartori também nos ensina que o reconhecimento de Deus é muito mais valioso do que qualquer aplauso ou reconhecimento humano. Quando Deus olha para você, Ele vê o coração puro, Ele vê a sua sinceridade, Ele vê o seu esforço para viver em fidelidade, mesmo quando ninguém está vendo. E, no final, é esse reconhecimento que realmente importa. Deus é o nosso maior prêmio e é dele que devemos buscar a aprovação. Não se preocupe com a opinião dos outros, não se deixe desviar pelo desejo de ser reconhecido ou valorizado pelos homens. Quando você vive para agradar a Deus, você encontra uma paz que transcende as circunstâncias e uma alegria que não depende do que os outros pensam de você. Sua identidade está em Cristo. E isso é tudo que você precisa. Meus queridos irmãos e irmãs, quando você começa a viver de acordo com a vontade de Deus, pode se deparar com um desafio muito grande, a rejeição daqueles que estavam ao seu lado. Muitas vezes, as pessoas que nos acompanhavam em nossa jornada, que estavam conosco nos momentos difíceis, podem se afastar quando começamos a viver de maneira mais firme em nossa fé. Essa rejeição pode ser dolorosa, mas quero que você saiba, não é sobre você, é sobre o que Deus está fazendo em sua vida. Padre Mário Sartori nos ensina que, quando começamos a caminhar mais profundamente com Deus, algumas pessoas podem sentir desconforto ou até mesmo inveja da mudança que ocorre em nós. Elas podem não entender a transformação que está acontecendo e, por isso, se afastam. Lembra-se, porém, de que isso não significa que você fez algo errado. Pelo contrário, pode ser a confirmação de que você está no caminho certo. Em Lucas 6, 2 hasta 23, Jesus nos alerta: bem-aventurados sois vós, quando os homens vos odiarem, e quando, por causa do Filho do Homem, vocês comungarem, e vos vituperarem, e rejeitarem o vosso nome como infame. Aqui, Jesus nos ensina que a rejeição por causa dele não é algo a ser temido, mas algo que nos coloca na mesma posição daqueles que foram fiéis a Deus ao longo da história. Quando você é rejeitado por viver de acordo com a verdade de Deus, você está sendo identificado com Cristo. Padre Mário Sartori nos lembra que as reações das pessoas em relação a nós, quando buscamos viver uma vida mais plena em Cristo, são frequentemente reflexos do que está acontecendo em seus próprios corações. Quando uma pessoa se afasta de você por causa da sua fé, muitas vezes não é porque você fez algo errado, mas porque a sua vida, a sua escolha de seguir a Cristo, é um reflexo do que eles ainda não estão dispostos a enfrentar. A luz que você carrega pode incomodar aqueles que preferem viver na escuridão. Quando você decide viver a vontade de Deus, muitas vezes, aqueles ao seu redor, especialmente aqueles que conheciam você antes de encontrar Cristo,
podem se sentir desconfortáveis com a sua mudança. Talvez eles se lembrem do tempo em que você estava na luta, quando você ainda estava perdido, como eles, mas agora que Deus te levou, eles podem sentir que você os está deixando para trás. E isso pode gerar rejeição, frustração ou até hostilidade. Padre Mário Sartori ensina que nesses momentos não devemos nos abater, pelo contrário, devemos manter o foco no propósito de Deus para a nossa vida e lembrar que se alguém rejeitar você por causa de Cristo, essa rejeição é uma bênção. Paulo nos lembra, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se você está enfrentando rejeição por viver a sua fé de forma autêntica, saiba que isso faz parte do chamado que Deus tem para você. Quando os outros se afastam, você deve entender que Deus está permitindo essa separação para te proteger e para te preservar para algo maior. Às vezes, Deus precisa remover pessoas da nossa vida para que possamos avançar na direção que Ele preparou para nós. Não se sinta desanimado com a rejeição. Em vez disso, veja isso como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de confiar mais plenamente em Deus, sabendo que Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Em Salmos 2, 7, 1, 0, o salmista escreve: embora meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Isso nos lembra que, mesmo quando os laços humanos se rompem, Deus sempre estará conosco. Ele nos acolhe com seu amor incondicional e, mais do que isso, Ele usa esses momentos de solidão e rejeição para nos ensinar a depender mais dEle, a buscar sua presença, em vez de buscar a aprovação das pessoas. Então, meus irmãos e irmãs, se você está sendo rejeitado, não se desespere, não se isole. Ao contrário, procure, mais de Dieu, pois Ele é a fonte de toda a sua força. Quando você for rejeitado por causa de Cristo, lembre-se de que você não está sozinho, Deus está com você. E Ele te chama a avançar. Chamul-hor por atrás. Padre Mário Sartori diz que a rejeição, embora difícil, é um sinal claro de que estamos sendo moldados para o propósito de Deus em nossa vida. Deus usa a rejeição para nos fortalecer e nos preparar para grandes coisas. Não permita que a rejeição enfraqueça a sua fé. Ao contrário, use-a como combustível para continuar a seguir Cristo com ainda mais dedicação, sabendo que a recompensa é eterna. Meus queridos irmãos e irmãs, quando começamos a viver de acordo com a vontade de Deus, podemos notar algo muito importante: a mudança que ocorre em nós. Essa transformação não apenas altera a forma como vemos o mundo, mas também a maneira como os outros nos veem. Padre Mário Sartori frequentemente nos lembra que, quando Deus começa a agir em nossas vidas, não podemos esperar que todos ao nosso redor compreendam ou aceitem essa mudança imediatamente. Ao longo da jornada espiritual, a transformação interior que vivemos em Cristo pode ser desconcertante para aqueles que nos conheciam de antes. Eles podem não entender por que agora fazemos escolhas diferentes, por que deixamos para trás comportamentos ou hábitos que antes eram comuns para nós. Mas é importante lembrar que essa mudança não é sobre rejeitar os outros, mas sim sobre responder ao chamado de Deus para nossas vidas. Em 2 Coríntios 5, 1, 7, Paulo nos ensina: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso nos lembra que
quando nos entregamos a Cristo. Algo profundo acontece em nós. Não somos mais as mesmas pessoas que éramos antes. E isso é algo maravilhoso. A transformação que Deus realiza em nossa vida é uma demonstração do seu poder e amor. A nova criatura que somos agora é chamada para viver de maneira que glorifique a Deus e não as expectativas do mundo. Padre Mário Sartori nos lembra que a transformação espiritual muitas vezes será mal interpretada por aqueles ao nosso redor. Quando começamos a viver de maneira mais autêntica em Cristo, nossa luz brilha de maneira diferente. E isso pode provocar reações inesperadas. Pessoas que nos conheciam como pequenos, como alguém que ainda vivia em erros ou dúvidas, podem se sentir desconfortáveis com a nossa elevação espiritual. O que eles não percebem é que essa transformação não é uma forma de superioridade, mas sim um reflexo do amor e da graça de Deus. O próprio Jesus foi incompreendido, ele foi rejeitado pelos seus próprios conterrâneos, pessoas que o conheciam desde a infância e que não conseguiam ver, além do homem simples de Nazaré, mas Jesus sabia quem ele era. E qual era o seu propósito? Em João 1:1, a Bíblia nos diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Essa rejeição não impediu Jesus de continuar o seu ministério. Ele sabia que seu valor não dependia da aceitação dos outros, mas do seu relacionamento com o Pai. Da mesma forma, quando começamos a viver em Cristo, é essencial entender que o nosso valor não é medido pelo que os outros pensam de nós, mas pelo amor e pela aceitação de Deus. Padre Mário Sartori enfatiza que a verdadeira transformação acontece quando paramos de buscar a aprovação dos homens e passamos a buscar a aprovação de Deus. Quando você começa a viver a verdade de Deus, as coisas velhas começam a passar e você começa a experimentar uma nova vida, uma nova paz, uma nova alegria. E é importante lembrar que essa transformação não acontece da noite para o dia. O caminho para a maturidade espiritual é um processo contínuo. Padre Mário Sartori nos ensina que devemos ser pacientes com o processo de transformação que Deus está realizando em nossas vidas. A mudança pode ser lenta, mas ela é real. A cada passo, a cada decisão de viver de acordo com a vontade de Deus, estamos sendo mais parecidos com Cristo. Como diz em Romanos 1:22, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, você pode se perguntar: como posso perceber a mudança em minha vida? A resposta está em como você responde ao chamado de Deus. Se você está se sentindo mais paciente, mais amoroso, mais compassivo, mais focado em Deus do que antes, isso é um sinal de que a transformação está acontecendo. Quando começamos a viver em Cristo, nossa vida passa a refletir sua presença em nós. E Padre Mário Sartori nos lembra que, muitas vezes, a mudança mais visível é a paz que sentimos, mesmo em meio a dificuldades. Isso é fruto da presença de Deus em nossas vidas. A mudança não é fácil e pode ser desafiadora, especialmente quando aqueles ao nosso redor não compreendem ou não aceitam essa transformação. Mas, como Cristo, devemos seguir em frente, sabendo que nossa verdadeira identidade está em Deus e Ele é quem nos sustenta. Mesmo que as pessoas não compreendam nossa transformação, Deus vê o que está acontecendo em nosso coração e, no final, Ele é quem nos recompensa. Meus queridos irmãos e irmãs, muitas vezes em nossa jornada de fé,
experimentamos períodos de provação e teste. Esses momentos, embora difíceis e dolorosos, são essenciais para o nosso crescimento espiritual. Quando Deus permite que enfrentemos dificuldades, Ele não está nos punindo, mas nos preparando para algo maior. Ele está nos moldando, nos lapidando, para que possamos cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Padre Mário Sartori frequentemente nos lembra que Deus nunca permite que enfrentemos dificuldades sem uma razão. Cada prova é uma preparação para o que Deus tem para nós no futuro. Lemos sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Este versículo nos ensina que as dificuldades não são para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos fazer mais parecidos com Cristo. Muitas vezes, quando passamos por provações, questionamos por que isso está acontecendo conosco. Por que Deus permite o sofrimento? Por que as coisas não parecem estar indo como planejado? A resposta está em como Deus trabalha através do sofrimento. Quando passamos por testes, nossa fé é refinada e nossa confiança em Deus é fortalecida. O sofrimento nos ensina a depender mais dEle, a confiar que Ele tem um plano, mesmo quando não conseguimos ver o resultado imediato. Lembre-se de que as provações não são permanentes. Padre Mário Sartori nos ensina que, por mais que as dificuldades pareçam durar muito tempo, elas têm um propósito divino e um fim determinado. Em 2 Coríntios 4, 1, 7, Paulo nos diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Muito excelente. Isso nos lembra que as dificuldades que enfrentamos são temporárias, mas os frutos que elas produzem são eternos. Em momentos de provação, pode ser fácil perder a esperança e acreditar que Deus nos abandonou, mas isso não é verdade. Deus está mais perto de nós do que nunca. Durante os momentos de dificuldades, Ele está nos fortalecendo, nos ensinando a perseverar, a confiar e a esperar em sua fidelidade. Padre Mário Sartori nos encoraja a não olhar para a dificuldade, mas para a glória futura que será revelada através do nosso sofrimento. Quando permanecemos fiéis em meio ao sofrimento, Deus nos eleva, nos molda e nos prepara para o que Ele tem reservado para nós. No entanto, também é importante lembrar que em nossa caminhada não estamos sozinhos. Deus nunca nos abandona. Ele não apenas nos fortalece, mas também nos dá a graça necessária para suportar cada prova. Em Isaías 4:1, Deus nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mesmo quando o sofrimento é intenso, Deus está ao nosso lado, sustentando-nos com sua força. Padre Mário Sartori ensina que as provações são uma oportunidade para crescer espiritualmente e para nos tornarmos mais como Cristo. Assim como o ouro é refinado no fogo, nossa fé é refinada nas dificuldades. Não tema o processo, porque é no processo que Deus realiza a sua obra em nós. Ele nos usa para a sua glória, e as tribulações que enfrentamos são ferramentas que Ele usa para nos preparar para o futuro que Ele planejou. Agora, meu irmão, minha irmã, se você está passando por um momento difícil, lembre-se de que Deus não te abandonou. Ele está com você, Ele te fortalece,
e Ele está te preparando para algo grandioso, não desista. Mantenha seus olhos em Cristo, confie no seu plano e saiba que, no final, todo sofrimento que você está enfrentando será recompensado com a glória eterna. Queridos irmãos e irmãs, ao longo da nossa caminhada com Cristo, uma verdade se torna cada vez mais clara. A transformação que Deus realiza em nossas vidas não é instantânea, mas um processo contínuo. Cada passo, cada escolha que fazemos para seguir a Deus nos leva a um novo nível de fé e compromisso. E, embora esse processo de mudança às vezes seja doloroso, ele é essencial para o nosso crescimento espiritual. Padre Mário Sartori nos ensina que, muitas vezes, o que parece ser uma dificuldade na nossa vida é, na verdade, uma oportunidade de Deus nos moldar. Em Romanos 8, 2, 8, somos lembrados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usa até as situações mais difíceis da nossa vida para nos preparar para o seu propósito maior. A dor e o sofrimento que enfrentamos não são em vão. Eles têm um propósito divino que, muitas vezes, só entendemos à medida que o tempo passa. Quando estamos no meio do processo de transformação, pode ser difícil ver o plano de Deus em ação. Às vezes, olhamos para a nossa situação e questionamos: por que isso está acontecendo? Como isso pode ser bom? Mas Padre Mário Sartori nos lembra que é no processo de transformação que Deus nos faz mais fortes. A dificuldade que enfrentamos não é um reflexo do fracasso de Deus, mas do seu amor por nós, que deseja nos ver crescer e alcançar seu plano perfeito para nossas vidas. Em 1 Pedro 1, 6 hasta 7, a palavra nos diz: nisso exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, se necessário, sejais contristados por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, ainda que provado pelo fogo, seja achada em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Este versículo nos lembra que, assim como o ouro é purificado pelo fogo, nossa fé é refinada através das dificuldades. A provação da nossa fé nos leva a um nível mais profundo de confiança e dependência de Deus. Padre Mário Sartori nos ensina que, durante esse processo, devemos manter a nossa fé firme, sabendo que Deus nunca nos abandona e Ele usa cada circunstância para nos preparar para um propósito maior. O que parece ser uma perda ou uma luta agora será, no futuro, um testemunho da fidelidade de Deus. Em 2 Coríntios 4, 1, 7, lemos: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Isso nos lembra que, embora as dificuldades sejam temporárias, os frutos que elas produzem são eternos. Então, como devemos responder a esse processo de transformação? A resposta está em confiar completamente em Deus. Não importa o quanto as dificuldades pareçam grandes, Deus está conosco em cada passo do caminho. Quando confiamos em Deus, quando nos entregamos completamente ao seu propósito, Ele nos fortalece, nos capacita e nos prepara para o futuro que Ele tem planejado. Quando você passar por momentos difíceis, lembre-se de que Deus está fazendo algo precioso em você. Não desista, não se renda à dor ou ao medo. Padre Mário Sartori nos lembra que, mesmo no meio das dificuldades, devemos olhar para o que Deus está fazendo em nós. Ao invés de focar nas circunstâncias,
Quando permanecemos fiéis, Deus nos transforma, nos capacita e nos prepara para uma obra maior, que será usada para a sua glória. Agora, irmãos e irmãs, enquanto você enfrenta o processo de transformação em sua vida, tenha certeza de que Deus está te moldando para algo maior, Ele está te preparando para cumprir o propósito dEle. E, no final, quando você olhar para trás, verá que todo o processo, embora difícil, foi essencial para te tornar a pessoa que Deus sempre quis que você fosse. Meus queridos irmãos e irmãs, quando decidimos seguir a Cristo, uma das coisas mais poderosas que nos acontece é que começamos a perceber que não pertencemos mais a este mundo. A transformação que Deus faz em nossas vidas nos leva a um novo propósito, a uma nova identidade. E isso nos coloca em desacordo com as expectativas e padrões do mundo. Como discípulos de Cristo, fomos chamados para viver de maneira diferente, para ser luz em meio à escuridão, para caminhar em um caminho estreito que muitas vezes pode ser mal interpretado. Padre Mario Sartori frequentemente nos ensina que quando decidimos viver para Deus, o mundo ao nosso redor não entende aquele que vivemos sem Deus, ou que não tem a mesma fé que nós, podem nos ver como estranhos, como pessoas que não se encaixam nos padrões sociais, culturais e até mesmo espirituais que eles seguem. Isso é normal. Jesus nos alertou que, se os seguimos verdadeiramente, as reações do mundo podem ser de rejeição e incompreensão. Em João 1,5, 1,9, Jesus disse: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vós não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Isso nos ensina que a verdadeira caminhada cristã nos separa do mundo. Nós não fomos feitos para viver de acordo com os padrões deste mundo, mas para viver para a glória de Deus. E isso, muitas vezes, traz desconforto e até rejeição daqueles ao nosso redor. Quando começamos a viver a fé com intensidade, a luz de Cristo brilha em nós e, muitas vezes, isso causa desconforto nos outros. Eles podem ver em nós algo que desafia a comodidade do que estão vivendo, as nossas escolhas, nossa maneira de viver no chofer inabalável. Podem expor as sombras nas vidas daqueles que não desejam mudar. E isso pode gerar resistência. Padre Mario Sartori fala frequentemente sobre como, quando nos aproximamos de Deus, a nossa presença pode incomodar aqueles que não estão dispostos a se abrir para a transformação. João 3,13 nos diz: não vos maravilheis, irmãos, se o mundo vos odeia. Essa rejeição não é algo pessoal contra você, mas contra a luz de Cristo que você carrega. Não é fácil ser rejeitado. Não é fácil ser mal interpretado ou excluído, mas Jesus nos ensina que essa rejeição é parte da jornada de fé. Se estivermos verdadeiramente vivendo para Ele, a reação do mundo será uma confirmação de que estamos no caminho certo. Nossa fidelidade a Deus muitas vezes traz à tona o contraste com os valores deste mundo. Padre Mário Sartori nos lembra que não devemos nos desesperar quando somos rejeitados ou incompreendidos. Ao contrário, devemos nos alegrar, porque isso é uma confirmação de que estamos cumprindo o propósito de Deus para nossas vidas. L'Ombre, Deus nunca nos deixa sozinhos. Mesmo quando o mundo nos rejeita, Ele nos acolhe e nos fortalece.
para continuar a caminhada. Em Isaías 4:1, Deus nos assegura: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Em momentos de rejeição e incompreensão, é essencial permanecer firme, na verdade de que somos chamados para algo muito maior do que as opiniões e expectativas do mundo. Padre Mário Sartori ensina que a verdadeira recompensa não vem da aprovação humana, mas da fidelidade a Deus. Quando você vive para agradar a Deus, você não precisa da aprovação dos homens. A verdadeira paz e satisfação vem de saber que está cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Agora, eu te pergunto, você está pronto para seguir a Cristo? Mesmo quando isso significa ser rejeitado pelo mundo, ser rejeitado por viver a sua fé, não é algo fácil. Mas é uma oportunidade de crescer em fé e em confiança no plano perfeito de Deus para a sua vida. Não tenha medo da rejeição. Veja como um sinal de que Deus está te separando para algo especial, algo único. Quando você estiver no centro da vontade de Deus, você estará alinhado com o seu propósito eterno. E nada pode te abalar.